Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Laboratório de Programação. E hoje a gente vai falar sobre os structs, conhecidos também como estruturas heterogêneas. Primeiro vamos entender aqui um caso, uma situação. Então vamos pensar no seguinte problema. A gente quer construir um programa que vai receber o nome e 3 notas de alunos de uma dada turma. E depois eu quero imprimir os nomes dos alunos que ficaram com uma nota acima da média da turma. Então, como que a gente vai resolver esse problema? Primeiro, eu vou ler e armazenar todos os dados, nomes e notas dos alunos. Para calcular a média da turma, eu vou ter que receber primeiro essas notas para calcular a média da turma com base nessas notas. E só em outro momento eu vou ter que novamente percorrer os nomes e as notas dos alunos para saber quais que eu vou imprimir. Então observe que não tem como a gente fazer, no momento que a gente está lendo, a gente já descobrir qual que é a média da turma, porque a gente tem que ler todos os dados primeiro, antes de saber a média da turma. Então, esse é um tipo de problema que a gente sabe que vamos precisar de uma coleção, de uma estrutura para armazenar esses dados. Quem conhece Python sabe que lá no Python a gente tem as listas. Aqui no C a gente tem usado os arrays. Os arrays são conhecidos como estruturas homogêneas, né? Então, por exemplo, eles são excelentes para armazenar tipos de dados do mesmo tipo. Por exemplo, as notas, eu poderia criar uma matriz, né, onde cada linha representa a nota 1, nota 2, nota 3, né, as notas dos alunos. E essas notas vão ser todas do tipo double, mas eu preciso de armazenar os nomes em um outro array, um array de strings, que a gente sabe que seria, na verdade, uma matriz de caracteres, mas não vamos entrar nesse ponto aqui. Vamos pensar mais conceitualmente. Então, a ideia aqui é que a gente vai ter dois vetores, um que seria multidimensional com as notas e o outro com as strings. E aí a gente teria que fazer uma associação lógica, dizendo, olha, a linha 1 é o elemento a linha 0, né? Tipo, o primeiro elemento da linha 0, as notas dele está na matriz de notas e também na vetor de string. Então, João teve as notas 10, 6 e 8, José teve as notas 8, 7 e 10. E aí, o problema dessa solução é que os dados ficam desestruturados, né? Os dados não estão estruturados. Seria interessante que a unidade, que seria o aluno e as notas, ficassem numa única entidade. Não está separado isso em várias estruturas. Imagina se eu tivesse, por exemplo, agora a matrícula. A matrícula é um número inteiro. Eu vou criar um outro vetor. Imagina se eu quisesse ordenar esses dados, por exemplo, pela matrícula. Eu vou ter 3 estruturas separadas, né? Então, isto, antes da década de 70, era uma forma parecida com o que se era feito naquela época, né? Mas a programação estruturada trouxe um conceito que era os structs. Os structs, esses tipos estruturados e heterogêneos, eles podem agrupar na mesma entidade, né, na mesma unidade, coisas que são relacionadas. Então, por exemplo, eu posso criar a estrutura aluno e nessa estrutura aluno colocar aqui o nome, as notas, né, como vetor, né, eu vou ter 3 notas e a matrícula. Então, meu programa agora vai trabalhar sempre com essa entidade, aluno. E struct, pessoal, faz lembrar um pouco as tuplas, né? Mas diferentemente das tuplas do Python, os structs são nomeados, né? Então eu tenho aqui nome, notas, matrícula, né? As tuplas não são. E faz lembrar também um pouco o conceito de classes em linguagens como Python, né? Só que classes já está ligado a um outro paradigma de programação que é a orientação a objeto. Mas onde a gente utiliza classes nessas linguagens, provavelmente a solução que a gente vai ter no C é usar struct. E existem linguagens modernas, por exemplo, que preferiram utilizar o struct do que classes. Linguagens como Golang, né, Go, e a linguagem Rust, que são linguagens aí com menos de 5 anos de idade, são linguagens que hoje em dia utilizam também
structs. O próprio C# ele mantém classes e structs como C++ também. E aí existe uma boa prática que é a seguinte, vou copiar esse código aqui. Então, quando eu defino aqui o struct, eu não estou criando uma variável, eu estou apenas definindo uma estrutura, um novo tipo de dado. A partir daqui eu posso criar variáveis. Posso criar a variável aluno do tipo struct aluno. Ele está reclamando aqui de quê? Vamos ver aqui. Eu botei nome duas vezes, né, pessoal? Tá nome aqui duas vezes. Aqui também tá? Tá. Não estava enxergando. Então, aqui eu posso agora declarar, né? Não é struct aluno com maiúsculo, na verdade é struct aluno minúsculo aqui. E aí, vamos chamar aqui de A1. Porém, como nós programadores tentamos economizar, né? Então, todo momento que eu tivesse que declarar aluno, eu teria que escrever struct aluno. E a linguagem C tem um conceito de criar sinônimos, né? Então eu posso vir aqui, criar um sinônimo, seguindo da forma que estava definido ali, onde eu digo que struct aluno vai ser, daqui para frente, pode ser chamado também de aluno, né? Então, ao invés de ficar escrevendo struct aluno, eu escrevo apenas aluno. E aí daqui para frente, nas funções, tudo eu posso usar desta forma, né, que eu estou economizando aqui uma palavra. E aí como que eu faço para acessar os membros, né, de uma estrutura? Então quem conhece linguagens como Python ou outras linguagens orientadas a objetos, elas também utilizam esse conceito de pontos, né? Então posso usar o ponto para acessar os membros, né? Então, por exemplo, aluno.matrícula recebe 2016 78. Então posso acessar esses elementos. Eu posso também, né, um ponto que não está aqui nessas anotações, que é novamente a questão da inicialização. Da mesma forma que a gente inicializa os vetores, arrays, eu posso também inicializar uma estrutura. Por exemplo, eu poderia já criar aluno A2 e usar aqui um construtor, né, e eu tenho que obedecer aqui a sequência, né? Então, por exemplo, para nomes eu vou colocar aqui Joaquim. Para nome. Para notas são 3 notas, né? Então eu posso usar aqui também a inicialização, né? Então eu vou colocar aqui 8, 7 e 9. E a matrícula 2018 956. E aí depois agora eu posso, por exemplo, imprimir, né, alguma dessas informações. Eu posso, por exemplo, imprimir a matrícula e o nome desse aluno para ver se a inicialização foi feita corretamente. Então A2.nome e A2.matrícula. Lembrando que nota eu teria que imprimir cada nota individualmente. Um argumento com tipo char. Argumento qual aqui? Desculpa, aqui eu botei a ordem errada, né? Então é nome A2.matrícula e depois que é o nome, né? E aqui também, pessoal, nessa inicialização a gente tem que obedecer essa ordem. Então tá ok, ela 2018-956 e nome Joaquim. Tudo bem? Então aqui eu tenho a inicialização. Eu posso inicializar os valores completos de um struct de uma única vez. Agora um ponto importante é com relação
a passar structs para funções, né? A gente viu como que funciona quando a gente passa os arrays, né? As estruturas homogêneas para a função. Então vamos pegar esse código aqui, vocês podem fazer o mesmo, para a gente ver o que vai acontecer. Então eu tenho aqui uma estrutura chamada ponto, ela tem duas coordenadas, x e y. E aí eu vou, então vamos ver aqui o código. Então eu declarei um ponto. Na hora de ler a coordenada eu passei para uma função, para uma outra função. Essa função ela vai pedir, né, o valor de x, pedir o valor de y e ler esses valores, né? E aí depois eu volto para a função main e vou imprimir agora os valores de x e de y. Eu vou colocar aqui os clássicos valores 10 e 20, que eu sempre repito nos meus exemplos. Ele não imprimiu 10 e 20, né? Ele imprimiu uns números bem estranhos aqui, né? Por que eles imprimiram esses números estranhos? Ele está imprimindo lixo aqui, né? Lixo da memória, valores que não foram inicializados. Por quê? Diferente do array, né? Isso é um ponto que algumas pessoas até criticam, essas linguagens, a linguagem da família C, é que não funciona da mesma forma que os arrays, né? Então temos as estruturas homogêneas e as estruturas heterogêneas. No caso dos arrays, é sempre um ponteiro, né? No caso do struct, não. Aqui eu estou usando aquele mesmo mecanismo de passagem por valor. O ponto, esse ponto que foi definido aqui, né, com os valores de lixo para x e y, né, porque eu não defini nenhum valor de x e y, ele foi copiado para cá, para essa outra função, né? Então, quando eu estou alterando aqui, na verdade, eu estou alterando o p desta função ler coordenada, porque o valor que foi passado para cá foi o valor, não é o p de fato, foi passado apenas o valor. Então eu estou alterando este p local dessa função e não estou fazendo nada com relação a este p aqui. Então, existem muitas situações que a gente precisa que essa função externa altere algum valor da struct, né? Então agora a gente tem que novamente recorrer aos ponteiros, né? Novamente precisamos de recorrer aos ponteiros. E aí, qual que vai ser a mudança que a gente vai fazer aqui? Nós vamos declarar essa função aqui, não mais ela vai receber uma variável do tipo ponto, mas ao invés disso ela vai receber um ponteiro para o tipo ponto. Então P agora não é mais uma variável struct. Como ele não é uma variável mais do tipo struct, né, eu teria que fazer o seguinte: eu teria que chegar nessa variável. Então, para chegar nessa variável, eu vou usar o quem? Vou usar o operador asterisco. Então, asterisco P, eu vou conseguir chegar nessa variável. Aí, essa variável que está sendo apontada é uma variável do tipo struct. Logo, eu posso usar o pontinho. E aqui, novamente, eu vou usar o asterisco P, e aí eu consigo chegar nesse ponto. E agora, que ele está me dando erro, né, porque eu estou passando uma variável do tipo ponto. Mas, na verdade, eu tenho que passar uma variável do tipo endereço para ponto, né? Tenho que passar um ponteiro. Então, aqui eu vou passar o endereço de P. O endereço de P é do tipo ponteiro. E aí, agora eu vou fazer a operação aqui. Vou digitar o clássico 10 e 20. E eu tenho como resultado o valor esperado 10 e 20. Mas, observe que aqui, né, eu estou usando aqui alguns símbolos aqui, né? Eu tenho que usar os parênteses, né, para a questão da precedência. Então, 2 símbolos. Estou usando o asterisco para chegar na variável. E aí, como é muito comum a gente usar structs e trabalhar com ponteiros, a linguagem C possui uma notação. E essa notação faz essa analogia, né, a uma seta, né? Pensa, o cara que está apontando, né? Então, quando a gente trabalha com structs com ponteiro, na verdade,
a gente normalmente não vai fazer dessa maneira aqui, vocês não vão encontrar código dessa maneira, mas usando esse símbolo de seta. Mas entendam que quando eu estou fazendo isto, né, P seta X, na verdade, o que está por trás disso é essa operação aqui. Então aqui eu tenho algo mais explícito, mais claro, como que está funcionando. Eu vou naquela variável que tem, a partir do endereço daquela variável eu chego nela, usando o operador de acesso indireto, e depois eu uso o ponto, porque é um struct. Porém, eles substituíram 1, 2, 3, 4 símbolos por 2 símbolos, né? Então, como bons preguiçosos ou pessoas que querem ser produtivas, a gente tira esse símbolo. Então, observe que no caso aqui, ponto é do tipo ponteiro, aqui o P, desculpa, é um ponteiro, é um endereço para variável do tipo ponto, mas aqui na main esse P é do tipo ponto. A gente vai ver em outro vídeo, né, nosso encontro remoto, que sobre alocação dinâmica. Normalmente a gente não vai trabalhar com esse cara nem como struct aqui, a gente vai estar trabalhando ele sempre como ponteiros. E aí a gente vai estar passando ele sempre como ponteiro mesmo, só que a gente vai ter que usar para isso alocação dinâmica. E sobre isso também um outro ponto importante é que, mesmo naquelas funções, por exemplo, se eu criasse uma função que apenas imprime, então eu vou tirar essa operação de pressão daqui e vou criar uma função específica só para imprimir. Imprime ponto. E aí ela vai receber um ponto P. E aqui eu vou passar esse cara para lá. Ok, né? Aí agora eu posso chamar a função imprime ponto. Eu estou usando aqui, uma eu estou usando uma anotação que é Miquelis, a outra eu estou usando com underscore. Então vamos ser consistentes aqui, né? Então vou imprimir ponto. Eu não vou passar ponteiro, eu vou passar direto o ponto mesmo. Está errado aqui. Beleza, vou testar. Eu vou digitar lá 10 e 20. Ele imprimiu para mim. Observe que aqui eu não estou passando o endereço, mas estou passando o próprio ponto. E como essa função ela apenas lê, ela não altera, né, eu posso fazer desta maneira. Porém, mesmo neste caso, o recomendado é não fazer dessa maneira, e sim passar ele como ponteiro. Por quê? Porque como ele funciona como passagem por valor, ele vai copiar todo o struct para cá. E em muitas situações esse struct ele vai ser maior do que o endereço. O endereço é 8 bytes. Esse struct aqui em si vai ser apenas 8 bytes porque ele tem um inteiro aqui, né? Então ele é pequeno. Mas se eu estiver trabalhando com estruturas maiores, com vetores estáticos, eu vou ter uma estrutura bem maior, né? Então eu vou estar copiando aí, por exemplo, talvez 40 bytes. E aí, fazendo várias chamadas e passando esses 40 bytes, tendo que copiar todos esses valores, eu tenho um custo computacional maior. Então o correto é sempre a gente passar por endereço. Linguagens mais recentes, ela nem dá essa possibilidade para a gente. Então estruturas complexas são sempre trabalhadas como se fossem ponteiros, né? As classes, as tuplas sempre funcionam como ponteiros. E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre structs, né, nesses slides aqui tem alguns outros detalhes sobre a inicialização e alguns outros pontos. Mas o mais importante foi destacado aqui. Até o próximo encontro.